Fala, jovem prodígio, tudo bem com você? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui de volta para te ajudar com as atividades do PET. Não sem mais enrolação, bora para a correção. Esse semestre eu estou disponibilizando para professores, responsáveis e alunos as atividades também no formato de formulário. Então, se você tem interesse, clique na abinha Seja Membro, verifique as condições e venha participar do clube. Começa curtindo e compartilhando a melhor correção de pet que você vai achar no YouTube. Fica aí, não tá nada. Se é novo no canal, não deixe de se inscrever e me ajudar a chegar aos 35 mil inscritos. Com você. Essa é a nossa terceira semana e as atividades você vai achar na página 61 e 62. Nós vamos falar sobre saúde. Número 1. Escreva a definição dos seguintes termos. A letra A é exatamente saúde. Então, o PET dessa semana, ele já traz logo no início das informações as respostas para essas questões. Não precisou pesquisar em lugar nenhum. O próprio PET já trouxe todas as respostas para você. Tenho certeza que você achou. Coloque nos comentários se você teve alguma dificuldade. Então vamos lá. Para o conceito, né, para o termo, definição de saúde, a gente vai colocar para essa resposta a ausência de doença, bem-estar físico, social e mental de uma população. Ou seja, a gente não pode, né, deixar aí pensar que a saúde está relacionada só ao organismo. A gente também tem que pensar numa população. Então, a saúde, ela depende de vários fatores. Letra B, taxa de mortalidade. E logo embaixo, ele já traz novamente a informação necessária para a resposta. Então, nós vamos colocar para essa definição, expressa o número de pessoas que morrem por uma causa específica sobre o número total de indivíduos de uma população. Então, a taxa de mortalidade é verificado, né, o índice do período daquela doença cometida numa região, numa determinada população. Letra C, a incidência de uma doença. E aí no parágrafo da página seguinte, mais uma vez o PET, dessa vez ele quebrou o galho. Deixou aí bem facinho as respostas. Basta uma interpretação de texto. Então, a definição é a medida de ocorrência de um novo caso durante determinado período. Então, depois, né, de avaliar aí o período, é verificada a incidência da doença. No nosso caso, onde nós estamos passando por uma pandemia, foi verificado exatamente esses índices. Número 2. Covid-19 é uma doença que se espalhou pelo mundo no início do ano de 2020. Ela começou um pouco antes, mas ela se tornou pandemia em 2020. E permanece com o estágio de pandemia desde então. Sobre o Covid-19 é correto afirmar. Então vamos a algumas afirmativas. A letra A. É uma pandemia, pois apresenta elevado número de casos em apenas alguns países do mundo. Essa está errada porque não é só em alguns países, é no mundo inteiro. Por isso a classificação de pandemia. Letra B. Apresenta o novo coronavírus com agente etimológico, que é o agente causador da doença, e não existe até hoje vacina como medida de combate à pandemia. Então, essa não é porque nós estamos exatamente num período de vacinação. Existem alguns tipos de vacina e elas já estão sendo aplicadas. Então, essa também não é a nossa resposta. Letra C, é uma doença de vinculação atmosférica. Sim, ela é transmitida pelo ar. E enquanto não há vacinação da população em massa, é importante respeitar medidas de isolamento social, usar máscaras e realizar a higiene adequada das mãos. Bom, então acredito que essa seja a nossa resposta, exatamente pela importância de manter o isolamento, apesar das coisas já estarem voltando aos poucos, as escolas já estão voltando em algumas regiões, na minha região ainda não voltou, exatamente porque cada região vai demandar aí de um período da onda, e na minha região a gente ainda não foi para a onda ideal, que seria a amarela ou verde. Então, por enquanto, na minha região, ainda não voltou às aulas de modo geral. Algumas escolas particulares, aos poucos, seguindo os protocolos, estão retomando as aulas,
mas a população, né, os pais dos alunos ainda têm muito receio, exatamente por conta dos professores ainda não terem recebido a segunda dose. Então, a nossa resposta dessa questão é exatamente a letra C. É uma doença de veiculação atmosférica, como a gente disse, ela é transmitida pelo ar, e enquanto não há vacinação da população em massa, ou seja, da grande maioria, é importante respeitar as medidas de isolamento social, então permaneça em casa, usar máscara sempre, mesmo depois da vacinação, porque mesmo vacinado você ainda pode transmitir a doença, e realizar a higiene adequada nas mãos, sempre usando detergente ou álcool em gel quando estiver na rua. Bom, então agora chegou a hora do Fala Comigo! E essa semana eu achei bem interessante que tiveram vários comentários com bastante curtida. Acredito que se tivesse pegado todas as pessoas que curtiram, teria bem mais comentários, ficaria talvez mais difícil. Mas essa semana, quem vem para o Fala Comigo é exatamente a Reina Angélica. A Reina Angélica diz no comentário: assim fica fácil aprender. Melhor professor, número 1 de correção dos PETs de ciências. Eu agradeço, Reina Angélica. Particularmente, a gente faz um serviço já há bastante tempo, estamos aí desde o início da pandemia com as correções de PET, e diferente de outros canais, a gente tem uma exclusividade com a disciplina de ciências. Então, por isso eu sempre falo, o melhor, né, a melhor correção de PET de ciências realmente é aqui no Reis Anato. Agradeço a participação e se você quiser participar da semana que vem, deixe seu comentário e peça para que seus colegas curtam e compartilhem também o seu comentário. Número 3. Explica o que é saneamento básico e cite 2 doenças que podem ser prevenidas com esse tipo de política pública. Então, o saneamento básico ele depende aí da prefeitura. Em algumas regiões, principalmente metropolitanas, a habitação ela não tem esse saneamento básico exatamente por ocupação de regiões que não foram disponibilizadas pela prefeitura, né? No caso das comunidades, das antigas favelas. E lá nós temos vários problemas relacionados ao saneamento básico e, consequentemente, a vários tipos de doença. Então, lá no PET, essa semana, a gente não teve que procurar em lugar nenhum. Todo o material, por isso eu sempre digo, antes de procurar no Google, antes de digitar, procurar em algum canal, é interessante você ler o material, seja ele impresso ou digital. O material do PET, ele é a nossa referência e é daí que a gente tem que tirar as nossas respostas. Então, tem aí, novamente, a explicação e, inclusive, os tipos de doença que ele cita. Então, para a resposta dessa questão, a gente vai colocar um conjunto de ações que também indicam condições de saúde de uma população. Como a gente falou, não é só um organismo, um indivíduo que tem que estar saudável. Não é uma saúde somente do corpo. A gente tem que estar saudável da mente, né? O problema aí que a pandemia trouxe do isolamento social, muitas pessoas ficaram deprimidas e aí a gente teve vários outros problemas sociais. Então, por isso, a saúde é vista numa população, seja dentro de casa, na sua rua, na sua escola, dentro do seu trabalho, é sempre analisado uma saúde de modo geral. E o saneamento básico, como o próprio nome diz, é o mínimo necessário que a gente precisa para ter saúde desses outros tipos, né? Seja mental, físico ou social. E as doenças que a gente vai ter, eu citei aqui a cólera e a amebíase. São 2 doenças aí ligadas exatamente ao saneamento básico. Alguma dúvida, jovem prodígio? Tenho certeza que sim. Na semana que vem. Peço então para que seus amigos curtam e compartilhem também o seu comentário. E se você quer participar da semana que vem do Fala Comigo, não deixe de curtir, compartilhar e comentar e pedir para que seus colegas também curtam e compartilhem esse vídeo. Se eu te ajudei de alguma maneira, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda é novo, ative o sininho para não perder as próximas notificações e me ajudar a chegar aos 35 mil inscritos. Antes de terminar,
E vou deixar aqui também um vídeo novo, bem interessante e divertido. Tenho certeza que você vai gostar. Espero aí ter ajudado todos vocês. Até semana que vem. Sucesso sempre!